Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 20, né? De novembro de 2024, uma quarta-feira. Aqui em São Paulo é feriado, Dia da Consciência Negra, né? Para mim, que sou negra e tenho uma família de negros, né? Tenho meu esposo negro, meus filhos negros e somos negros. É que Deus abençoe todos os negros do Brasil e do mundo, né? Porque nós temos uma história, né? Isso é muito importante. E não esqueça de conscientizar seus filhos que negro é lindo, negro é maravilhoso, negro é tudo de bom, tá bom? E você fala que a missionária Nadir Albano, estamos começando mais uma mente de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, os chamados, tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa estar alcançando, guardando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Se tiver alguém lutado, você possa estar consolando. Se tiver alguém enfermo, que você possa estar curando. Visita as escolas, os SEIs, os EMEIs, escolas públicas particulares. Guarda as nossas crianças nas peruas, Pai, guarda. Livra as nossas crianças dos ataques, dos pedófilos, dos malignos, da bala perdida, da mulher violenta, sanguinária, do homem violento, sanguinário, do pedófilo. Livra, Pai, guarda as nossas crianças. Cobre com teu sangue os ataques de Satanás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em todo mundo, a criança em todo mundo, Pai, alcança. Alcança também, Pai, aquelas pessoas que estão com problema psíquico. Satanás tem usado, Pai, para se matar, mostrando que não tem mais saída. Mas o Senhor, Jesus, é a saída, o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, o Senhor é tudo para nós. Que a sua palavra venha ser pregada aos jovens, aos adolescentes que precisam de ouvir. E muitos que estão sufocados, Pai, com o dia a dia, com as coisas do mundo, Pai. É o que eu te peço neste dia, em nome de Jesus, amém. Nós estamos no livro de Apocalipse, né? Hoje nós vamos estar lendo Apocalipse 2, que é a primeira carta, né? A carta à igreja de Éfeso, e vamos ver o que Deus tem. Porque a gente vê que em Apocalipse 1, né? Já fala assim, 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. É muito forte, né? Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, né? Então, é para mim e para você, tá? Então, vamos lá. Carta à igreja de Éfeso. Você sabe, a gente pregou sobre Éfeso, né? Ali Paulo passou pela cidade de Éfeso, era uma cidade bem complicada, tá? Se eu não me engano, era a cidade da deusa Diana, né? Conhecida como Artemis. Vamos lá? Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pus à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua palavra santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. E eu te peço, Senhor, que nessa hora, no momento João 3,30, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu, Nadir Albano, simplesmente a missionária Nadir Albano desapareça, o Senhor sempre apareça, porque o objetivo desse canal é pregar a tua palavra, Jesus. Para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus sempre apareça e seja glorificado. Amém. A gente vê que ele escreve a carta de Éfeso, né? O título. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva, né? Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Quem é Jesus, né? Que a gente falou dele aqui ontem no versículo 1, no capítulo 1, versículo 20, tá? É o mistério, tá? É o mistério que ele fala. E aí, diz assim: daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras. Olha, conheço. Ele mostrando que ele tem toda a autoridade. Conheça as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova dos que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Ou seja, isso aí entra na percepção, né, penetrante de Jesus, tá? Onde ele vê todas as coisas. Então, ele vê e descobriu. Aí os homens descobrem, tá? Que são pessoas impostoras, falsas que estavam ali. Porque, igreja, a mentira, ela nunca vai persistir por muito tempo. Eles podem até tentarem, tá?
mas não vai, tá bom? Por quê? Porque as cartas, ela vem mostrar o elogio, a proteção e a correção às igrejas. Então, o Senhor, ele mostra o defeito de cada um e como elas estão. E aí, ele elogia, ele protesta e ele corrige. Para quê? Para que possamos entrar no céu, tá? Para que possamos ser salvos. Porque na mão de Jesus está o quê? A chave da morte e a do Hades, tá? Então, as chaves da morte é muito séria, igreja, tá bom? A gente tem que prestar muita atenção, porque a gente está falando de uma morte aqui, tá? De uma morte espiritual, onde você pode ter uma morte eterna, viver eternamente com Cristo, ou você pode simplesmente viver na inauguração do inferno. Então, quando o inferno foi inaugurado, né? O Hades é uma preparação. E não tem desfalecido. Aí no 3, vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra vocês, porém, tenho isto: vocês abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a vocês e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio, né? Então, eles odiavam as práticas do nicolaíta. Então, eles tinham algo a seu favor, tá? Então, Jesus disse assim, eles abandonaram o quê? Abandonou o seu primeiro amor, né? Então, provando que eles deixaram o seu primeiro amor. Quantas igrejas abandonam o seu primeiro amor? Fala pra mim, né? Porque esse nicolaíta era uma seita herética, eles ensinavam que a liberdade espiritual dava folga pra quê? Para praticar a idolatria, a imoralidade, tudo que desagrada a Deus, né? Então, assim, Deus, ele vem mostrar que não, né? Tem que ter o amor um pelos outros, né? Porque o amor de Cristo é o que nos constrange. No 7, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, tem que vencer, tá? Para comer da árvore do paraíso, tem que vencer. E não é fácil vencer. É só com o nome e com o sangue de Jesus. Carta à igreja de Esmina, ao anjo em Esmina, escreve. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Olha só o que vai sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então, tem que ser fiel, tem que perseverar. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A segunda morte é terrível, que é a morte eterna, para sempre, igreja. Então, a gente tem que estar firme, firmado, não podemos desanimar, é perseverar, tá? Ó, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. O Senhor sabe de tudo, ó. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, Satanás habitava ali, né? E fazia estragos naquela cidade, né? Por quê? Porque o trono de Satanás, porque governava, né? Pérgamo era uma cidade que era o centro oficial da adoração do imperador. Eles adoravam o imperador como se fosse, né? Jesus, né? Era uma adoração ao imperador. Então, esse Antipas aí foi o primeiro mártir porque não se dobrou, não adorou, tá? Então, a gente vê que é algo terrível. E nos dias de hoje não é diferente. A gente vê o homem querendo ser adorado dentro das igrejas, os pastores, os apóstolos, os missionários, as bíblias, e o povo lambendo. Ai, tem que... Ai, gente, como é que eles falam? Ai, tem que honrar, tem que honrar. E o homem não tá nem honrando a Deus, e vocês honrando o homem. Acorda, igreja, pelo amor de Deus. Negócio de honra é coisa para enganar o povo. A realidade é essa.
De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até vocês, né? Ainda tem os nicolaítas, ainda que são terríveis, né? É terrível os ensinos do nicolaíta, né? A gente já viu já que eles tinham, assim, todo tipo de liberdade, libertinagem, ensinava liberdade espiritual, né? Que você não precisava para... que não tinha problema se você fizesse idolatria, se você imoralidade, coisa terrível, né? Coisa de Satanás mesmo para confundir o mistério, a obra do Senhor na terra, né? Portanto, arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca, né? A gente viu a espada ali de Jesus, o que significa, tá? A gente viu lá em Apocalipse 1, a espada da minha boca, né? Então, de 2 gumes com a espada longa, né? E tem um punhal essa espada. E ela representa o quê? O juízo divino, tá? Ela representa o juízo divino. É o juízo divino de Deus. E às vezes as pessoas não se atentam sobre isso, né? Não acaba se atentando, mas Deus, ele tá de olho. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, Deus, ele vai nos alimentar. E não é fácil. Igreja, vai chegar tempo que não vai ser fácil. Já não tá. A luta espiritual é travada. É guerra, é guerra, é guerra. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então, tudo que ele fala ali em Apocalipse 1, ele fala às igrejas em Apocalipse 2, tá? Mostrando a sua grandeza. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, né? Então, a gente vê, se a gente for pegar cada parte, ele fala ali da descrição de Jesus, tá bom? E fazer, no entanto, contra você tenho isto, tolera quem? Jezabel. Quem foi Jezabel? É aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Então, Jezabel, a gente sabe quem era, né? Era aquela que perseguiu Elias, né? Que Elias ficou até deprimido, triste, por causa da perseguição de Jezabel. Terrível. Ela mandou matar os profetas, tá lá, acho que primeira Reis, se eu não me engano, né? E dele tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer arrepender-se. Então a igreja estava dessa maneira. Então a imoralidade sexual havia entrado na igreja. E isso é terrível. Quantas igrejas têm entrado hoje, né? Esse espírito, essas práticas pagãs, né? De alimentos. De igreja é cada coisa que é só Deus. Mas assim, a igreja também somos nós, né? E que tipo, o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com a sua igreja, né? Você tem praticado esses tipos de coisas que o Senhor abomina? Fala pra mim. Né? Você vai dar conta? Cada um vai dar conta de si. Nós somos a igreja de Cristo também. Então nós temos que nos examinar perante as 7 igrejas, as 7 cartas, né? Que diz pra mim e pra você também. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e retribui cada um de vocês. Então, a gente vê que essa parte aqui já entra lá também, né? Na parte que Jesus se descreve, né? Eu sou aquele que sonda a mente e os corações e retribui cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles, dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apegue-se com firmeza ao que você tem até que eu venha. Então, tá mostrando que dentro da igreja também tem 2 tipos de pessoas, tá? Dentro da igreja tem 2 tipos de pessoas. Deixando bem claro aqui. Por quê? Tem aquelas que toleram e aceitam a mentira, o engano, a prostituição, e tem aquelas que não, né? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações.
Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Então, Jesus deixa bem claro, né? Então, você tem o que? Que perseverar. Então, fica claro que tem dois tipos de igreja, de pessoas dentro da igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente tem que ouvir, né? E é muito maravilhoso, né? Que Deus abençoe vocês. Amanhã vamos continuar com a carta de Sardes e assim por diante, tá bom? Ainda falta mais 3 cartas. A de Sardes, a de Filadélfia e a de Laodiceia. Então, Deus, ele sempre tem algo para que a gente melhore, porque ele não quer aquela chave que está na mão dele, né? Que é a chave da morte, do Hades, que ele jogue você no inferno. Ele quer que você venha ter a salvação eterna. Deus abençoe, que a palavra possa falar melhor aos vossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações.